Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui ensinando a pesquisa operacional, hoje trazendo o problema do planejamento agregado. O problema do planejamento agregado é interessante porque ele, como o próprio nome já indica, e para quem já estudou alguma coisa relacionada à produção, alguma matéria dessa natureza, mais ou menos já viu como é que funciona aí o planejamento agregado. Você tem agregados ali diversas decisões a serem tomadas na hora do planejamento e todas elas precisam funcionar de maneira correta, uma respeitando a outra, uma não pode passar na frente da outra. É como se fosse um relógio suíço, né? Tem que estar tudo muito bem organizado, as engrenagens todas funcionando de maneira correta. Então, o objetivo em geral desse problema aqui do planejamento agregado é minimizar custos para um horizonte de tempo, né, de vários períodos aí, algum tempo sendo medido em semanas, em meses, em bimestres, enfim. E a soma, na verdade, nós temos o que? Para minimizar isso, nós temos que levar em consideração, né, a melhor combinação de mão de obra, de produção, de estoques. Então nós temos custos aí que são mais ou menos regulares para a produção, custo de mão de obra regular, custo de contratação, demissão de mão de obra, custo de hora extra, custo de estoque ou outros custos de subcontratação de mão de obra. As restrições em geral vão estar relacionadas à capacidade total de produção e estocagem, além da utilização da mão de obra, que não pode ser infinita. Você não pode ter horas de trabalho da sua mão de obra infinita e muito menos horas extras infinitas, né? O problema também pode ser caracterizado como um problema de programação não linear, que não vai ser o nosso caso aqui, ou de programação binária, né? Não vai ser o nosso caso aqui. Aqui a gente vai trabalhar como sendo um problema de programação linear. Em geral, os parâmetros do modelo são mais ou menos esses aqui, né? Na hora que vem realmente o problema é que a gente vê como todos vão funcionar, mas em geral são esses aqui: produção total num período, né? Demanda no período, custo unitário de produção com as horas normais, considerando horas normais no período, custo unitário de produção considerando-se as horas extras no período, né? T. Custo unitário de produção subcontratado no período T, custo de uma unidade adicional, considerando horas normais, no período T, com a contratação de funcionários num período anterior para o período posterior, né? Custo de uma unidade cancelada no período T, com a demissão de funcionários num período anterior, já considerando esse custo para o período posterior, né? E o custo unitário de manutenção do estoque no período T, para o período posterior também, né? Então esses são os parâmetros do modelo. Em geral, as variáveis de decisão elas vão ter mais ou menos essas características aqui: estoque final no período T em unidades, produção regular em horas normais no período T em unidades, né, produzidas, produção em horas extras no período T, né? Produção com mão de obra subcontratada no período T, custo adicional no período T com a contratação de funcionários no período anterior para o período posterior, né? E a produção cancelada no período T com a demissão dos funcionários no período anterior, que vai refletir no posterior. Portanto, a nossa modelagem geral, né, a nossa formulação geral, ela fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. A nossa função objetivo tem o objetivo de minimizar, né, os custos aqui unitários de produção multiplicando pela produção regular, né? Os custos aqui de produção das horas extras, né, multiplicando pelo total de produção nas horas extras no período, né? Nós temos aqui o custo unitário da produção subcontratada, né, no período, esse custo multiplicado pela produção com a mão de obra subcontratada nesse período. Nós temos aqui o custo de uma unidade adicional em horas normais no período T com a contratação de funcionários, multiplicado pela produção efetiva adicional, o CF pequenininho é custo, e aqui a produção adicional com essa contratação de funcionários no período T, né?
Aqui nós temos o custo de uma unidade cancelada no período T com a demissão de funcionários, né? Então esse custo multiplicado com a produção também cancelada com a demissão desses funcionários, né? E aqui nós temos, por fim, o custo unitário de manutenção do estoque multiplicado aqui pelo estoque final no período T. Então essa é a função, o objetivo que a gente vai ter aqui. Bom, sujeito a que restrições? Bom, nós temos uma restrição que é aquela restrição do balanço de estoque, né, que a gente já viu em outro exercício aí, né, aquele da produção estoque, o exercício anterior, onde o estoque num período vai ser igual ao estoque que você recebeu no período anterior, mais a produção nesse período que você está considerando, menos a demanda desse período. Não é? Então a gente vai ter essa característica. A produção total aqui do período, ela vai ser dada aqui pela produção regular, mais a produção em horas extras, mais a produção da mão de obra subcontratada no período, né? Então a gente vai ter aqui essa produção total no período, tá certo? E além disso, nós vamos ter a produção regular no período, em horas normais no período, como sendo a produção regular no período anterior, mais os custos adicionais com a contratação, aliás, os custos não, a produção adicional com a contratação dos funcionários no período anterior, menos aqui a produção cancelada, né, nesse período anterior aí, que vai refletir nesse período. Aqui nós temos que o estoque final não pode exceder ao estoque máximo, nós temos que a produção regular não pode exceder a produção máxima, isso em horas normais. Nós temos aqui que a produção nas horas extras não podem exceder o que for determinado como produção nas horas extras, e também a produção com a mão de obra subcontratada, ela não pode exceder a capacidade máxima estabelecida aí dessa produção com essas mãos de obras aí subcontratadas, né? E a nossa restrição de não negatividade, onde todos os nossos quesitos aqui relacionados às variáveis de decisão, né, tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não podem ser negativos. Então, nada melhor para entender melhor como é que funciona esse problema do planejamento agregado do que trazer para nós aqui um estudo de caso, um exercício para a gente ver como é que funciona isso, como é que a gente modela, como é que a gente extrai os dados do problema e como é que a gente depois soluciona lá com o nosso solver. Então vamos aqui, olha, eu tenho um fabricante aqui de sucos naturais que estava estudando diversos planos alternativos de planejamento agregado que poderiam ser adotados para a produção do suco de jabuticaba no segundo semestre do próximo ano. Porém, ele verificou que a solução ótima do problema poderia ser obtida a partir de um modelo de programação linear. A demanda prevista para o período analisado, de acordo com o setor de vendas, está listado na tabela logo aqui abaixo. Então eu tenho a demanda prevista em litros do suco de jabuticaba para o segundo semestre do ano. Então o segundo semestre já começa aqui, obviamente, em julho, né, com 4.500 litros de suco, é a demanda aqui. Em agosto, 5.200, setembro, 4.780, outubro, 5.700, novembro, 5.820 e dezembro, 4.480. Então essa é a demanda do suco de jabuticaba para o segundo semestre, que é exatamente o semestre que ele está fazendo o planejamento. Nós precisamos fazer o planejamento. Bom, o setor de produção forneceu mais dados. Custo de produção regular em horas normais, R$ 1,50 por litro. Em horas extras, R$ 2,00 por litro. Custo de subcontratação de terceiros, R$ 2,70 por litro. Custo de aumentar a produção com a admissão de funcionários, R$ 3,00 por litro. Custo de diminuir a produção com a demissão de funcionários, R$ 1,20 por litro. Custo de manutenção dos estoques, 40 centavos por litro por mês. Né? Estoque inicial, 1.000 litros. Produção regular no mês anterior, 4.000 litros. Capacidade máxima de armazenagem, 1.500 litros por mês. Capacidade máxima de produção regular, 5.000 litros por mês. Capacidade máxima de produção em horas extras, 50 litros por mês.
e capacidade máxima de produção subcontratada 500 litros por mês. Então nós precisamos fazer a formulação desse problema, respeitando a todas as restrições, etc., né, tudo que foi dado no problema. E conforme já de costume, vamos seguir aqueles 3 passos: estabelecer, identificar, né, quais são as variáveis de decisão, depois elaborar a função objetivo e, por fim, as restrições. Então vamos no primeiro aqui. Bom, vamos aqui para as nossas variáveis de decisão. As nossas variáveis de decisão, elas vão ser exatamente essas aqui: o estoque final I maiúsculo do suco de jabuticaba no mês T, né, em litros, sendo T julho, agosto, setembro até dezembro. O R maiúsculo T aqui, a produção regular, considerando-se horas normais de trabalho do suco no mês considerado, esses 6 meses aí, cada um dos meses do segundo semestre, né? O H é aqui maiúsculo, produção do suco em horas extras no mês T, considerando os mesmos meses das explicações anteriores. O S maiúsculo aqui, produção do suco com mão de obra subcontratada no mês. Aqui o CF maiúsculo, produção de suco adicional no mês T com a contratação de funcionários no mês T-1 para o mês T, ou seja, contrata no mês anterior para exatamente ter a produção no mês posterior. E o DF maiúsculo aqui, produção do suco cancelada no mês T com a demissão de funcionários do mês anterior para o mês posterior, né? Com isso, com esse estabelecimento aqui das variáveis de decisão, observe que as variáveis de decisão aqui, elas são várias, né? Vários grupos de variáveis de decisão. Até agora a gente tinha visto mais ou menos 2 grupos de variáveis de decisão, que foi no problema de produção e estoque. Nós tínhamos um grupo de variáveis que era da produção e outro grupo de variáveis que era do estoque. Aqui nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de variáveis de decisão. Então vamos ver como é que ele vai ficar aí, como é que vai ficar essas informações todas. Identificamos, portanto, aqui as variáveis de decisão. Vamos partir para o segundo passo, que é a função objetivo. Bom, a função objetivo, ela vai ser dada exatamente por aqueles dados que foram passados aí pelo enunciado do problema. Eu estou colocando eles logo aqui abaixo, pequenininho aqui na janelinha aqui, só para a gente poder acompanhar. Mas você tem aqui o custo, nós temos aqui, ó, os 6 grupos de variáveis de decisão. Veja bem, né? 6 grupos. Esses 6 grupos, por que eles são grupos? Porque essa variável de decisão, ela se repete para cada um dos meses, são 6 meses do período do segundo semestre do ano, ou seja, o 1 aqui vai ser julho, o 2 agosto, setembro, outubro, novembro até dezembro. Veja que o custo de produção regular em horas normais foi dado na tabelinha, conforme da janelinha aí, de R$ 1,50 por cada litro, mas R$ 2,00 é o custo de produção nas horas extras. Então pode observar que o 2 aqui se repete para todo mundo, né, para todos os meses. Depois, R$ 2,70 é o custo de subcontratação de terceiros. Então está aqui também. Depois, o 3 é o custo de aumentar a produção com a admissão de funcionários. R$ 1,20 é o custo de diminuir a produção com a demissão de funcionários, né? E por último, o custo de manutenção dos estoques, que é 40 centavos por litro mês, né? Então está aqui. Então as variáveis de decisão são muitas, a função objetivo fica grande, mas você vê que na verdade são 6 grupos que se repetem, né? Veja que os números são os mesmos e o que varia aqui é só porque nós vamos ter que fazer um para cada mês, começando em julho, terminando em dezembro. Então tá aqui a nossa função objetivo, bem detalhada aqui para não deixar dúvida. Vamos agora para a nossa última parte, que são as restrições ao modelo. Então chegamos aqui nas nossas restrições, né, do modelo. São alguns grupos de restrições onde nós vamos ver aqui como é que funcionam. Veja que nós temos aqui o primeiro grupo, que são as equações de balanceamento, muito semelhantes ao que a gente já fez lá naquele problema da produção e estoque. Nós temos aqui que a produção inicial, a quantidade, né,
nas horas normais, nós vamos ter aqui, nós vamos ter o estoque inicial, lembrando que o estoque inicial aqui vai ser 1000 unidades, porque foi dado lá no enunciado do nosso problema. Já para os outros, vai ser o estoque que você recebeu do mês anterior. Então vamos aqui, eu vou passar todas para ficar mais fácil. Então vamos aqui. Como foi dado no enunciado, eu estou repetindo aí na janelinha aí logo abaixo, o estoque inicial, aqui para esse primeiro mês que a gente está considerando, que é o mês de julho, então foi de 1000 unidades. Mais a quantidade a ser produzida nas horas normais, mais a quantidade a ser produzida nas horas extras, mais a quantidade a ser produzida pela subcontratação aí de terceiros, menos a quantidade demandada, né, pelo mercado, que eu estou repetindo aí na janelinha também, para a gente não se perder. Tá? Isso aqui, portanto, é a equação de balanceamento do mês de julho. Mês de agosto, que é o nosso segundo mês aqui. Bom, como é que vai ser o estoque lá no final do mês de agosto, né? Sempre é no final do mês que a gente faz esse cálculo, né? Que a gente planeja esse cálculo aqui. Então, no mês de agosto vai ser o que eu recebi do mês anterior, ou seja, julho, mais o que eu produzi em horas regulares no mês de agosto, mais o que eu produzi em horas extras no mês de agosto, mais o que eu produzi com mão de obra subcontratada no mês de agosto, menos o que me foi demandado pelo mercado no mês de agosto. No mês de setembro, próximo mês aqui, vai ser o que eu recebi do mês de agosto, lembrando que eu estou fazendo esse planejamento no final de setembro, último dia de setembro. Então vai ser o que eu recebi no mês de agosto, mais o que eu produzi em horas normais no mês de setembro, mais o que eu produzi em horas extras no mês de setembro, mais o que eu produzi em horas subcontratadas, aí de mão de obra subcontratada no mês de setembro, menos o que me foi demandado pelo mercado no mês de setembro. Tá? Eu vou fazer só mais um, porque na verdade está repetitivo, mas só para fixar aqui, no mês de outubro, que é o mês 4 aqui da nossa organização aqui, né? Então, como é que vai ser ele? Vai ser o que eu... Lembrando que no mês de outubro, no finalzinho de outubro é que eu estou fazendo esse cálculo, né? Então, no último dia de outubro, vai ser o que eu recebi do mês de setembro, mais o que eu produzi no mês de outubro, em horas normais, mais o que eu produzi em horas extras no mês de outubro, mais o que eu produzi com a mão de obra subcontratada nesse mesmo mês de outubro, menos o que me foi demandado pelo mercado aqui no mês de outubro, certo? E para o mês de novembro e dezembro, mais ou menos a mesma lógica, acho que não precisa repetir aí, porque de fato ficou repetitivo, entrou na rotina aí, né? Então, tem um segundo grupo aqui de restrições, que vai ser a quantidade a ser produzida em cada mês com a mão de obra. Então, lembrando que isso aqui era a parte da estocagem, agora a parte da produção. Então, como é que vai ser isso? Primeiro mês, sempre julho aqui, né? Eu começo o mês aqui com uma produção regular no mês anterior, né? Como se fosse o mês de junho, né? Eu já tive uma produção de 4.000 unidades aqui. Mas a produção adicional por conta da contratação de funcionários nesse mês anterior, menos a produção do suco cancelada, né, com a demissão de suco, demissão dos funcionários, né, para produzir o suco nesse mês aqui, né. O mês próximo aqui, julho, agosto, vai ser o quê? Vai ser o que eu produzi no mês de julho, mais o custo de produção, quantidade, né? Produção de suco adicional no mês com a contratação dos funcionários para esse mês aqui, né? Menos a produção cancelada no mês com a demissão dos funcionários. No mês 3 vai ser o que eu recebi do mês 2, mais a produção adicional com a contratação de funcionários, menos a produção cancelada pela demissão. Aqui a mesma coisa, no mês 4 lá, outubro, né? Vai ser a produção de setembro, mais a produção do suco adicional com contratação de funcionários para esse mês aqui de outubro, menos a produção cancelada com a demissão de funcionários desse mês de outubro, né? Então esse é a quantidade
produzida em cada mês com a mão de obra aí. Então, próximo grupo de restrições, capacidade máxima de armazenagem permitida. Bom, isso foi dado no enunciado do exercício, né? Estou repetindo aqui na janelinha aqui logo ao lado. Então a capacidade máxima de armazenagem é 1.500. Portanto, todos os estoques aqui de todos os períodos tem que ser menor ou igual a 1.500. A capacidade de produção, que é o quarto grupo de restrições aqui, segue a mesma lógica. Tudo que for produzido, né, em cada mês não é somado, é em cada mês menor ou igual a 5.000 unidades, que foi dado aí, a capacidade máxima de produção regular. Capacidade máxima de produção em horas extras. Também foi dado aqui que as horas extras em cada mês não vão exceder as 50 unidades, aqui 50 litros, né, de suco por mês. Né? A capacidade máxima de produção subcontratada segue mais ou menos a mesma lógica. A quantidade em cada mês, né, de produção dessa mão de obra subcontratada não vai exceder a 500 litros aí por mês. E as restrições aqui de não negatividade, né? Todos os grupos de variáveis de decisão, são 6 grupos de variáveis de decisão, tem que ser maior ou igual a 0, porque não tem variáveis negativas no nosso modelo de programação linear, certo? Bom, vamos partir lá para a nossa planilha do Excel para poder organizar toda essa quantidade enorme de dados aí, mas que quando organizado fica do jeito correto, tá certo? Então vamos lá. Bom, então chegando aqui na nossa planilha aqui, né, eu já mais ou menos organizei os dados aqui para ficar mais fácil aqui. Como de costume, a gente tem utilizado algumas planilhas aí que na minha visão dão uma clareada nesse grupo de informações muito grande aí, né, que a gente tem, e visam aí, essas planilhas organizadas dessa forma visam também organizar nossas ideias aqui. Nós podemos observar que ela está dividida em grupos aqui, portanto nós temos aqui o custo unitário aqui, onde estão todos os custos aqui, eu já vou passar cada um. Depois alguns dados de entrada, aqueles de produção máxima, estocagem máxima, produção máxima com a hora extra, com a mão de obra subcontratada, etc. Aqui as equações, vão entrar aquelas equações da restrição lá de balanceamento, de estoque, e aqui os nossos resultados das nossas variáveis de decisão, né? E aqui, por fim, a nossa função objetivo, claro, né? Então aqui, o que está aqui, olha, veja bem, aqui nessa linha toda aqui, né, nós temos o que? Nós temos aqui os custos nesse caso aqui, o custo de manutenção dos estoques, que é 40 centavos, né, por litro mês, né? Então aqui em cada um dos meses 40 centavos. Isso aqui foi dado pelo enunciado, estou repetindo aqui do lado a tabelinha aí para a gente não se perder, né? Aqui o custo de produção regular nas horas normais, produção regular aí, então R$1,50 por litro para todos os meses, né? Aqui nós temos R$2, que é o custo da produção nas horas extras. Então nós temos aqui para cada um dos meses, em todos os meses, né? Aqui o custo da produção subcontratada, né? O custo da subcontratação, então R$2,70 por litro. Aqui R$3 é o custo de aumentar a produção com a com a admissão de funcionários. Esse aqui, com a admissão de funcionários. Então R$3 por litro por mês. Aqui o custo de diminuir a produção, não é? Toda essa linha aqui, né? De diminuir a produção com a demissão dos funcionários, R$1,20 por litro por mês, né? Aqui nós temos a demanda, né, do suco aí em cada mês, foi dado naquela planilhinha nossa lá, que estou repetindo aí também, 4,50 no mês, 4.500, né, litros de suco no mês de julho, no mês de agosto 5.200 e assim por diante, né? O estoque inicial, né, como eu disse, o mês anterior, supostamente junho aí, a gente está calculando de julho para frente, então em junho teria um estoque inicial aí de 1.000 litros, né? Já o estoque máximo, a capacidade máxima de armazenagem, em litros está aqui, 1.500 para cada mês aqui, né?
A capacidade máxima de produção regular, 5.000 litros de suco para cada mês aqui também. A capacidade máxima da produção nas horas extras, 50 litros de suco em cada um dos meses. E a capacidade máxima de produção com a mão de obra subcontratada, 500 litros por mês. Então aqui estão todos os dados. Aqui eu adiantei o preenchimento aqui para a gente não perder tempo, visto que é uma tarefa de rotina, uma tarefa meio que braçal, né? Aqui a gente parte para as equações, onde estão de fato as restrições ao modelo, né? Nós temos aqui o estoque que vai ser calculado aqui para cada mês e a produção que vai ser calculada aqui para cada mês, né? Então nós temos aquela equação de balanceamento do estoque, que são as primeiras, são aqueles grupos de restrições lá, primeiro e segundo grupo já estão aqui. Então na verdade aqui nós temos 1.000 litros de suco, que é o estoque inicial, né? Mês de junho, mês anterior, né? E aí eu tenho que fazer o cálculo para o mês de julho. Bom, para lembrar, o cálculo era dessa forma. Eu vou repetir ele aqui para a gente não se perder, mas ele é igual a estoque inicial, o estoque do mês anterior, o estoque inicial, que no caso aqui é 1.000, mais, né, a produção regular no período, que vai estar aqui, né? É a resposta que eu tô aguardando, né? Mais a produção em horas regulares, mais a produção nas horas extras, né, que está aqui, o HE, grandalhão aí, né, maiúsculo, mais a produção da mão de obra subcontratada, certo? Menos o que me foi demandado no período, tá certo? Então, essa equação aqui, ela de fato me mostra que tudo que eu elaborei lá na variável de decisão, ou seja, a quantidade do período anterior, aqueles 1.000 litros lá, mais a quantidade que eu produzi em horas regulares, mais a quantidade que eu produzi em horas extras, mais a quantidade que eu produzi com a mão de obra subcontratada, menos o que me foi demandado no período. Eu dou um Enter aqui e vou colocar para rastrear. O número vai ficar negativo, mas não faz muito sentido, porque não tem número nenhum aqui ainda, né? Eu vou rastrear só para a gente dar mais uma conferida. Então tá aqui, ó, né? Então eu tenho a quantidade de estoque inicial, mais o que foi produzido nas horas regulares, mais o que foi produzido nas horas extras, mais o que foi produzido com a mão de obra subcontratada, menos o que foi demandado aqui pelo mercado, né? Então isso é interessante porque eu posso fazer aquele velho artifício do Excel puxando aqui para todo mundo, né? E eu vou ter mais ou menos a mesma lógica aí, porque veja, é sempre o estoque do mês anterior. Lembrando que esse mês aqui, por exemplo, dezembro, eu estou analisando o último dia de dezembro, né? Então eu estou aqui com o estoque do mês anterior, novembro, mais o que eu produzi em dezembro nas horas normais, mais o que eu produzi nas horas extras de dezembro, mais o que eu produzi nas horas subcontratadas de dezembro, menos o que me foi demandado pelo mercado em dezembro. Então essas equações aqui todas estão corretas, né? Aí vem aquela produção, a quantidade produzida em cada mês, de forma regular. Eu também vou ter, seguindo a lógica da fórmula das restrições que eu mesmo estabeleci aqui, como está repetido aí, esse 4.000 que é a produção anterior, mais o custo aqui com a admissão de funcionários, né, essa quantidade, perdão, não é custo, na verdade é quantidade que eu produzi aqui adicionalmente por essa contratação de funcionários para esse mês, e menos, né, a produção cancelada pela demissão dos funcionários. Então eu tenho aqui a produção do mês anterior, mais a produção do suco adicional pela contratação desses funcionários, menos o cancelamento da produção aí com a demissão dos funcionários no mês. Dou Enter aqui e faço um rastreamento aqui só para ver se está coerente aí, né? Esse número aqui por enquanto não faz sentido, porque esse aqui está zerado, mas é isso aí. E eu posso me beneficiar daquele
mesmo artifício que eu usei para o anterior, né? Então sempre puxando aí do mês anterior, certo? Então as minhas equações aqui, elas estão já corretas aí. Eu preciso elaborar a função objetiva agora, né? A função objetiva vai ser a multiplicação dos custos, todos aqui, né? De estocagem, de produção em horas regulares, produção em horas extras, produção com mão de obra subcontratada, produção com mão de obra adicional com a contratação de funcionários e produção com a demissão desses funcionários. Todos esses custos aqui, portanto, vão ter que multiplicar todas essas quantidades aqui. Então é custo multiplicando quantidade. Vou utilizar o nosso já conhecido somar produto. A primeira matriz vai ser a matriz onde estão os números aqui de custos. E a segunda matriz onde estarão as quantidades, né? Quando o solver resolver isso aqui, dou OK, né? E aí já fica tudo pronto aí. Bom, se não me engano, tá tudo certinho, tudo organizado, todas as equações aqui já formuladas, a função objetivo, já coloquei aqui, já designei o espaço aqui para as variáveis de decisão. Então agora só nos falta acionar o solver, né? Para que a gente consiga inserir esses dados aí no nosso solver para que ele nos ajude a resolver aí, né? Esse modelo aí um tanto quanto complexo. Então, definir objetivo. Então, tá aqui a nossa função objetivo, foi a última que eu fiz aqui. Eu quero minimizar, ó, pra gente não se perder, eu sempre coloco aqui, minimizar o custo, né? Alterando quais células? As minhas variáveis de decisão, são várias aqui, né? Sujeito aqui, restrições. Bom, são algumas restrições, né? Então, primeira restrição aqui. Bom, a gente tem que prestar bastante atenção na hora de inserir essas restrições aí para não fazer confusão. Então, vamos adicionar aqui e vamos partir para essas restrições. Quais são elas? A quantidade máxima aqui de estoque, né, ela não pode ser excedida. Portanto, o IT máximo aqui, ele não vai, isso aqui é o que eu vou achar. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Essa quantidade aqui de estoque máximo, 1.500 unidades, ela não pode, o que eu achar aqui de estoque não pode exceder isso. Então, tudo isso aqui vai ter que ser menor ou igual a isso tudo aqui. Vai ter que ser menor ou igual a 1.500, tá? Espera aí que eu acho que eu inseri errado aqui, eu não mudei a célula não. Vamos de novo. O estoque menor ou igual ao estoque máximo. Agora sim, tá? Então, tudo que me for respondido aqui de quantidade de estoque não pode exceder a capacidade máxima de estoque. Perfeito? Adicione. Da mesma forma, toda a quantidade a ser produzida em horas normais também tem que ficar abaixo do meu limite aqui de 5.000 unidades. Vou adicionar, né? Bom, a quantidade a ser produzida em horas extras também não vai poder exceder. Menor ou igual à quantidade limite aqui, que foi dada pelo enunciado, né? Adicionar. Do mesmo modo, a quantidade a ser produzida de forma subcontratada aqui não pode exceder ao que foi definido. Vou adicionar. Então, dessa forma, eu estou resolvendo aqui o problema relacionado ao limite de estoque, produção em horas normais, produção em horas extras e produção com a mão de obra subcontratada, certo? Agora, eu tenho que estabelecer aqui
qual é a quantidade de fato a ser produzida, porque eu botei o limite de produção e o limite de estoque, mas quanto vai ser produzido e quanto vai ser estocado de fato, não é? Então o que eu vou fazer é o seguinte: a minha produção aqui, a minha estocagem, desculpa, a minha estocagem aqui para todos os períodos, ela vai ter que ser igual à fórmula de estocagem que eu coloquei aqui. Isso garante que aquela minha restrição seja obedecida, ou seja, o I de julho é igual à fórmula calculada para julho, conforme aquela restrição. Então eu adiciono aqui. E da mesma forma, o que eu vou produzir aqui vai ter que ser igual ao meu cálculo de produção aqui. Então, do mesmo modo que eu falei lá para o estoque, ou seja, a produção de julho vai ter que ser igual à fórmula de produção que eu coloquei para julho, para atender aquela nossa restrição lá. Dou ok aqui, acho que já entrei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 restrições. Então é isso mesmo, são 6 grupos de restrições, mais a 7ª aqui, que é a nossa restrição de não negatividade. Eu já marquei aqui, mudei aqui para o LP Simplex e, portanto, acho que está tudo certo, vamos colocar para resolver. E aí eu encontrei aqui, de fato, uma solução. Olha que legal, né? Vamos entender aqui a minha quantidade em estoques aqui para o mês de julho. O inicial foi 1.000 unidades, depois 1.270 para julho, para agosto 840, 880, 500, depois foi zerando. Veja que ele vai tentando ao máximo ir zerando, porque quando você tem estoques menores, obedecendo obviamente a sua demanda do mercado, você tem custos menores, né? Aqui eu fui produzindo, né, de acordo com as minhas necessidades, fazendo balanço com estoque, enfim, dessa forma aqui. Aqui a nossa quantidade a ser produzida em horas extras, usei algumas, mas tentei zerar ao máximo todas aqui. O modelo ele fica buscando tentar zerar, da mesma forma como ele faz para a produção da mão de obra subcontratada aqui, ele tenta zerar, e a mesma lógica para os outros, né? Os contratados e os demitidos para os períodos, né? Então ele tenta fazer um cálculo que otimize todas essas variáveis de uma vez só. A função objetivo tem 6 grupos de variáveis, né? Então 6 grupos de variáveis, e o modelo ele tenta otimizar ao máximo os 6 grupos ao mesmo tempo. Lembrando que se você mexe em um, mexe no outro também, e você não sabe como se mexe no outro ou em outros, né? Então só mesmo um modelo de pesquisa operacional com uma solução como essa aqui para nos atender fazendo aí um cálculo tão complicado, né? E ao final ele nos dá aqui um custo mínimo de R$ 49.549 para todo esse arcabouço aqui de atividades, de estocagem, produção em hora extra, usando mão de obra subcontratada, etc, como a gente já viu. Portanto, nós encontramos aqui para a nossa fábrica de sucos, né, para a nossa empresa fabricante de sucos, uma resposta satisfatória, a resposta que atende a todas as restrições, que respeita todos os valores e números aqui apresentados. Então, conseguimos colocar aí, inserir todas as informações na planilha, resolver com o solver. Encontramos, portanto, uma solução que satisfez todas as equações. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, pode colocar aqui que eu procuro responder. Não se esqueçam de curtir aí, né, pra gente se manter motivado a continuar fazendo esses vídeos. Espero estar ajudando aí com esses vídeos, né? Até uma próxima, um abraço.